frescura. Porra. O Ângelo está com duas exposições no Rio de Janeiro, uma na Galeria Márcia Barroso do Amaral. Eu fui àquela exposição, essa aqui eu não tinha vindo ainda. Essa aqui eu estou conhecendo hoje e o Ângelo vai me mostrar depois. E a gente então vai fazer um percurso pelos quadros. Essa aqui me parece um pouco mais ciclópica. Essa exposição, ela é ciclópica sem ser megalópica, né? Quer dizer, ela é uma abordagem... Não, mega sempre nós... Mega. Né? Nossa. Isso é difícil. Avassadia, né? Do tamanho dessa casa. Digamos que aqui eu consegui colocar, nesse espaço, 40 anos do meu trabalho. Lá eu reduzi para uma década. Né? Quer dizer, eu resolvi achar que era o momento de você ocupar um espaço cultural democrático como esse aqui, no centro da cidade, entrada gratuita, onde você alcança um público completamente desconhecido. Maravilhoso aqui. O lugar é bonito, a exposição ficou montada como se tivesse sido feita para cá, e acabou que ela foi praticamente feita para cá, mas sem a ideia de ser feita para cá. Você não pintou os quadros pensando nisso? Não, porque até os quadros já estão aqui. Tem coisas anteriores. São muito anteriores. A abertura da Casa França Brasil para esse espaço democrático de exposição de arte. Porque essa exposição começa em 65 e vai a 2004. Que, aliás, eu acabo de conhecer um sujeito fantástico, o nosso presidente, o Marcos Azambuja. Nosso embaixador, presidente da Casa França Brasil, uma figura maravilhosa. Então, a outra exposição, ela é uma exposição, digamos que aqui seria um concerto e lá seria um dueto. Um quarteto de cordas. Um quarteto de cordas. Que aqui você tem uma trajetória da vida de um artista que eu acho que é um compromisso que o artista deve ter de vez em quando, de mostrar a sua obra. Como é que a sua obra surgiu? O Rex existe, caiu do céu? Não existe isso, né? Então o artista tem um trabalho, ele tem um processo que desencadeia outro. Isso é uma coisa... Eu não sabia jamais que eu ia acabar pintando um cachorro na minha vida. Nunca passou na minha cabeça. Eu já li uma vez que o cachorro, o Rex, meu grande amigo Rex, aliás, ele tem alguma coisa... Como é que era? Pretexto para exercício formal. Era uma crítica. Não sei querendo te derrubar ou não. Mas eu me lembro que tem avião também, né? Não, tem avião, tem carro, tem tudo. Cara, quando você precisa de um carro, você bota o Rex dentro do automóvel, você troca por um carro. Por um automóvel. Mas, de qualquer maneira, é que nesse procedimento aqui do trabalho, a gente vai ver que o Rex ele não começa como Rex, ele começa como camelo. Eu acho que o denominador comum é a piroca. Também começou a piroca. Não, primeiro porque também é o... Piroca, rola, né? É uma forma de você fazer a tua propaganda, né? Digamos, não sei. Entre aspas. Não, pois é, também não vamos entrar nesse assunto que não é... A minha propaganda não, a tua. Sim, a minha. A sua ou a minha? A minha. Ah, bom. Lembra aquela história do Chiga, né? Do Luna Bar. Ângelo, é o seguinte, Bienal de São Paulo. Isso, o fato de... É um acontecimento artístico internacional. Eu vi biografia de vários pintores, diz assim, até Tapies, assim, ele ganhou uma Bienal de São Paulo, na biografia dele oficial, ele ganhou uma Bienal de São Paulo, a Bienal de São Paulo, como se fosse já uma coisa trivial no universo das artes. Isso tem algum reflexo, porque também, paralelamente, está acontecendo muita coisa. O Peninha fez uma exposição fantástica em São Paulo sobre participantes anteriores da Bienal. Se bem que tem Ismael Neri, que Ismael Neri é anterior. Ele nem chegou a Bienal. É anterior. Bienal é 51, né? A primeira Bienal é 51. Titilo Matarazzo. 51. O Ismael Neri é 23. Tem quadro de 1927 e tal, mas não chegou a 51. Mas participou. Vamos dizer, postumamente. De uma certa maneira. Mas não ele não tinha ideia. O Iberê era uma presença permanente em todo o impressionismo brasileiro. Agora, o Peninha fez uma exposição muito interessante, o percurso da exposição é fantástico. E a sua exposição inaugurou antes da Bienal de São Paulo, mas
Eu te pergunto se tem alguma interferência uma coisa na outra. Olha, a data aqui foi marcada sem nenhuma preocupação de Bienal ou não. De qualquer forma, esse fato traz as pessoas que foram a São Paulo ver a Bienal, acaba vindo ao Rio e acaba vendo as exposições que estão acontecendo no Rio, etc. Isso tudo bem. Mas voltando à Bienal de São Paulo, na sua importância, como você estava falando, existiam duas bienais até, eu acho que os anos 70. Veneza e São Paulo. Veneza e São Paulo, eram as grandes bienais. Eram alternadas? Alternadas. A Bienal de Veneza foi onde a primeira vez os americanos tomaram de assalto as artes plásticas, que foi a primeira grande manifestação da pop art, onde apareceram para os outros, né? Andy Warhol, Jasper Johns, Lichtenstein, Rauschenberg e tal. Ele foi tomado de assalto. Klein é francês, é diferente. Aí, Yves Klein é francês? Yves Klein é francês. Tem alguma coisa a ver com Monocromo in Blue do Não, Klein e uma fase do seu trabalho? Tem. Tem uma influência, por exemplo, durante um período eu pintei muito em azul. Né? E depois a Bienal de São Paulo, para nós, tanto para você, porque a nossa geração, foi um dos fatores importantes de formação, porque naquela época você não tinha internet, você não tinha televisão com todos os eventos, você não tinha revistas de arte, você não tinha informação bastante para saber o que se passava no mundo. Quando nós fizemos aqui no Rio Opinião 65, que foi toda a minha geração... Peraí, isso tinha Roberto Magalhães? Roberto, Gershman, Antônio Dias, todos, Vergara? Todos. Né? Nós começamos... Tinha até Renato Landim, não tinha? Não, Renatinho foi foi a Opinião 66. Foi G4. Não, mas foi a Opinião 66. Tinha Pedro Geraldo Scosteg. Tinha Geraldo Scosteg, Pedro. Então, a nossa informação era uma informação muito picotada. E a Bienal era um veículo de informação. Sim. E depois a Bienal foi mudando, porque antigamente, como você diz, o Tapias bota lá, prêmio da Bienal de São Paulo, era um prêmio respeitável. Hoje em dia a Bienal não tem mais prêmio. Estava no calendário. Acabou o prêmio. Está desmaterializada. Não, eu acho que a Bienal continua sendo um evento importante. Mas tenho isso, dúvidas. eu acho que a Bienal hoje é um grande espetáculo de curadorismo. Pois é, eu tenho dúvidas se... eu tive até uma conversa com o Alphonse Hughes, que é o curador da Bienal. O curador da Bienal. Porque... é o grande curador, mas tem pequenos curadores. Tem pequenos também, curadores. Né? Ele tem uma parte que ele é o curador único, que é o que ele chama de território livre. E tem os artistas convidados, que aí cada um tem o seu curador. Ângelo, eu observo nessa exposição aqui na Casa França Brasil a ausência do que eu chamo de curadorismo, porque já tivemos o impressionismo, o expressionismo, a pop art, uma série de escolas, e hoje em dia você verifica muito o curadorismo. Por exemplo, aqui eu verifiquei já no Banco do Brasil que um cara cria um tema e quem não couber no sistema é achatado para caber 20 dentro de um tema, por exemplo, deslocamento. Tempo inoculado, teve um do nosso querido Ali Salomão, que eu vi ali no Banco do Brasil, que era o tempo inoculado, que tinha que haver um vínculo entre todos os 20, 30 artistas, um de Barcelona, outro africano, outro carioca, outro paulista. E até entender o que é o tempo inoculado também, né? É de ruim. Ali, tem que baixar em algum terreno na Bahia para dizer. Então, eu acho que tem mais curador hoje do que artista, na minha imaginação, ou na minha impressão. Então você hoje tem assim, o cara se instala como diretor do Paço Imperial, o cara está lá há 8 anos, ele ao mesmo tempo ele é diretor, ele é curador, ele ganha o salário dele. O artista não ganha salário de ninguém. Ganha uns quadrinhos de vez em quando também. O artista não ganha nada, ele está trabalhando, ele está no risco do trabalho dele. Então é uma espécie de gigolagem em torno dos artistas que muita gente vive e ganha mais do que os artistas, porque, na verdade, entre uma operação de uma venda, são comissões, são tantos interesses. Pô, é isso que me incomoda um pouco, quer dizer, e não vejo ninguém reclamar muito disso, porque ou dependem, se queimar, falar mal de um cara, nunca mais vai entrar naquele lugar, enquanto ele for, né, diretor ou curador. Como eu estou pouco me importando, para mim não muda mais nada na minha vida, nem vou entrar em temas criados por alguém, a não ser que faça um trabalho sobre o zoológico. Aí eu crio o meu zoológico. Sim, é claro. Você já criou o seu zoológico. Então, meu trabalho já está feito. Você entra num trabalho... Por exemplo, eu fico vendo o seguinte, a história do Rex, desse bicho, cachorro e tal, eu de uma maneira
modesta, devo te dizer que eu criei uma iconografia única na arte Vamos brasileira. falar sobre isso olhando os trabalhos, Ângelo. Tá Eu certo. só quero te perguntar uma coisa, com respeito ao curadorismo. Você teve um diálogo com o curador mor da Bienal de São Paulo, teve uma conversa com ele. Você quer falar a respeito disso? Não, a conversa foi muito boa, porque nós desenvolvemos um assunto razoavelmente... Primeiro começamos um pouco agressivos, porque a minha opinião sobre a Bienal, sem ter visto, sabe aquela opinião sem ter visto, mas já vendo? Sim. Eu continuo com a gente minha pode opinião. conversar A minha sobre opinião o curadorismo da Bienal. vai continuar sendo a mesma. Eu só acho que um evento de um porte internacional como a Bienal de São Paulo não deve estar na mão de uma pessoa, porque o foco vai ser sempre centrado no pensamento dele. Por mais que seja democrático, a Bienal, esse ano, parece não cobra ingressos, então é um processo democrático. Eu acho que a arte tem que ser aberta mesmo, porque senão não entra ninguém. Ninguém tem dinheiro para pagar uma entrada de arte no Brasil, né? Agora, se você localiza toda essa importância na mão de um ser humano único, ela vai ter a visão desse ser humano. Então não precisa ser uma Bienal, pode ser a arte na ótica de Alphonse Hug. Isso é uma crítica pessoal, não a Bienal, porque eu não vi a Bienal. Acho que não se deve determinados poderes na mão de uma só pessoa. Ele não tomou a peito essa tua opinião? Não, ele discorda com todo direito, porque acho que isso é uma conversa democrática. Eu não estou ofendendo a ele, nem estou discutindo com ele. É o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é esse. Nós discutimos por telefone, ele foi simpaticíssimo, mandou os catálogos da Bienal, eu vi os catálogos da Bienal, ele me convidou para ir à Bienal. Falando nisso, eu convidei para vir à exposição. E os catálogos do Peninha, do Jonas Bergamin, são maravilhosos também. Ele está vendendo os catálogos lá. Isso aqui é de graça? Não, também são à venda esses catálogos. Tu está me dando esse? Eu estou te dando porque você está fazendo uma entrevista comigo aqui. Eu estou também pegando uma beira aqui. Ângelo, vamos agora passear. Primeiro vamos para um break, depois vamos andar pelos teus quadros e conversar sobre isso. Tá certo. Esse é um quadro que participou da Opinião 65, quer dizer, eu tinha duas telas que participaram. Consegui resgatar essa que hoje é da coleção do Ricardo Boechat, que me emprestou para a exposição. Aí aqui eu peguei uma série de desenhos do mesmo período, que são da coleção do Gilberto Chateaubriand, e que vai acompanhando todo esse procedimento do meu trabalho. Procedimento é a palavra que eu estou usando hoje, não sei porquê. Não, assim, porque é uma palavra que vem, assim, né? Estamos em procedimento de aterrissagem. De repente... Isso aqui eu conheço, Isso aqui... Eu me lembro disso, eu me lembro como se fosse ontem. Isso aqui foi um convite de uma exposição, como está aqui escrito, Maio de 69, na Petit Galerie. E, por acaso, eu tinha achado isso lá em casa, e esse é um quadro que participou dessa exposição. 69, como diria o Marcos Sandro, é uma posição. Não é mais idade, nem uma posição. É posição, como diz o nosso grande embaixador. Então, isso aqui era uma pintura feita a duco, com pistola de automóvel e tal. Sim, Gilberto Loureiro fez umas coisas assim. Exatamente. Junto comigo, inclusive. Aqui já é um período que tem na outra exposição, essa parede toda que nós vamos ver agora. Isso é uma pré-piroca. Isso aqui são uns exercícios geométricos, vem daquela série que vai se depurando e aí você começa a entrar na série de trabalhos... Aqui é uma fase que eu apelidei de perecível. Perecível, exatamente. Te lembra que tu usava fita gomada? Fita gomada. Eu até comprei um trabalho teu. Exatamente. Que era você comprou o nadador aquele que nada. Aquele que nada. Que é o inventor aquele que inventa, nadador aquele que nada. Então aqui são trabalhos feitos em Milão, essa série toda aqui, esses verdes e esses trabalhos fotográficos são todos do período de Milão do meu trabalho. Nós participamos de uma conversa com Carlinhos Oliveira, no Luna, quando inauguramos o Luna. Fazendo vídeo. Tu morava em cima. Fazendo vídeo. Fazendo vídeo. Foi dos primeiros vídeos a serem exibidos como obra de arte no Brasil. Exatamente. Que foi o Jomico Azulay, que tinha acabado de trazer uma máquina desse tamanho, você lembra? Lembro, João Tobi Azulay. Então aqui nós temos todo esse procedimento. Isso aqui... Ih, rapaz, vou morrer com esse procedimento, rapaz.
O negócio é o seguinte... Olha aqui, isso aqui lembra aquela outra exposição. Isso aqui lá. Já é mais ou menos... Aquela exposição da Márcia Barroso do Amaral. A exposição da Essas Márcia, coisas lembram, tem esse formato. Ela vem... todo esse trabalho dos anos 70. Então, isso tudo aqui vem em 70. Aquilo ali é um livro. Aquilo ali foi um álbum de gravuras que o Gilberto... Fez em São Paulo, ficou hospedado na minha casa. Isso foi o Gilberto Chateaubriand, tinha acabado de fazer uma editora, então ele tinha publicado um livro sobre o Voltaire, publicou essas gravuras, que eram 6 gravuras, que era o desenvolvimento do dia nascendo. Isso eu me lembro que a gente ficou na tua casa fazendo grandes pesquisas etílicas pelos bares de São Paulo todos. Dizia assim, me leva no pior lugar de São Paulo. E o Tomás tinha meses. O Tomás colaborou num quadro seu. Agora, quando eu vi esse Rex aqui começa já os o anos 80. E o Rex. Exatamente. Aí começa... O avião que está ali parecendo um peixe até, né? É um avião, mas ele é meio fálico, né? Porque há uma certa obsessão fálica nesse princípio. Sim. Agora, quer ir para onde? A gente vai para uma outra sala, passa por esse vão aqui, que eu acho uma neoclássico? Isso aqui é aquele... Não é neoclássico, é clássico. Esse projeto é do Grandjean de Montigny. Uau! Essa sala aqui é outra... Aqui é abstração. Porque aqui é o trabalho que vem daquela série de abstrações lá, aqui em 1977, 78. É mais ou menos eu quis mostrar como é que surge a história do Rex. Como se isso aqui foi uma exposição feita... Tríptico em blue. Foi uma exposição feita na Petit Galerie, em 1970. Tinha umas coisas assim no Florentino, não tinha? Tinha. Em 77, eu fiz essa exposição chamada A Terra é Azul, usando a frase do Gagarin. Do Gagarin. Então, depois é como se o cara chega na Terra, começa a ver os céus. Aí começa a vermelhar no Aí vê os sol. céus e tal. Aí as pirocas? Aí começam a surgir as paisagens, né? Fálicas, né? Elas vão surgindo. Cenouras, pepinos, cacetes. Sorvete. E aí, quando eu cheguei nessa série aqui, eu comecei a ver uma coisa que estava acontecendo dentro dessa tela. E estava faltando alguma coisa. Aí começaram a surgir os bichos. Aí eu comecei pelo camelo. Otávio Paz tem bestiário. Também. Porque eu acho que isso Areola, conhece a Areola? Eu acho que é engraçado, é uma obsessão meio latino-americana essa coisa de bestiário. Zoológico. Aí viemos para o macaco, depois para o gato, todos referencialmente com essas pequenas protuberâncias sexuais. Fálicas. E aí nós chegamos ao Rex. Esse é o primeiro Rex? Esse é o primeiro Rex. E aí... É o Rex como tal, né? Porque já tinha surgido aquele outro lá que nós vimos mas aquele lá também. Histórica. Mas aquele trabalho é da mesma época desse, é 85. Esses todos são 85, fora o camelo, que é 84. E aí, eu não sei por quê, porque isso aí é a riqueza do imaginário, da criatividade, da criação. Eu falei, esse é o bicho. E abandonei os outros. E por quê? Aí tu parou no Rex, estacionou. Por que eu parei no cachorro? É uma questão a ser discutida. Eu sou um artista com uma origem mental... Você é Picasso? Homenagem a Picasso? Eu sou um artista picassiano, quer dizer, eu me considero um seguidor fiel do Picasso. Uma das coisas que o Picasso fazia era não jogar nada fora. O banquinho, a palheta... Tudo. E eu comecei a entrar nessa obsessão, porque nada mais eu jogo fora. Então esse trabalho aqui... Isso não é anal? Hã? Não é anal? Aí já é uma questão psicanalítica, eu não posso te informar nada, eu sou pintor. Porque a fase anal se caracteriza por... Guardar tudo? Reter cocô e dar a prisão de ventre, porque... Mas aí é uma questão que eu não posso te responder assim de imediato. Sim. Primeiro que eu não faço mais análise há muitos anos, eu me considero um cara curado. Bom, aí nós viemos para cá e nós temos aqui o segmento dos primeiros Rex, tá? Aquele ali eu fiz em homenagem a um grande amigo meu, que é o nosso querido Zé Roberto Aguilar, o Giga, a quem eu dediquei quando ele era um guru. Ele era Rajneesh, e ele chamava-se Vigian. Vigian, que ele fala com aquele gag. Então, Vigian Aguilar. Aguilar. Então, eu fiz esse quadro para ele, em homenagem a ele. Aí eu vendi esse quadro para um colecionador, para um amigo nosso, Paulo Bittencourt, que depois trocou com o Aguilar, porque o Aguilar quis ter esse quadro para ele. Aqui tem uma coisa que eu acho muito bonita, que é uma poesia do Wilson Coutinho, que
não está mais entre nós, mas que é um dos grandes, foi, infelizmente, um dos grandes expoentes da crítica brasileira, porque não era curador, ele era um crítico. Isso é uma coisa que é uma outra discussão, não tem mais críticos de arte, você tem curador de arte. Qual a diferença do crítico? Ao crítico cabe fazer uma discussão sobre o trabalho de um artista. Ao curador cabe que o artista faça o que ele quer. Você viu a sutil diferença? Quer dizer, o crítico é estimulante. Né? O crítico é estimulante. Se o crítico ele tem... O curador é achatante. Se o crítico ele tem um envolvimento com o seu trabalho, como aqui no caso do Wilson, que no final, querido Ângelo, feliz aniversário, o mundo é nosso adversário, não meu carinho, já que tua obra me encanta, de luxos, prazeres vários, então eu assino. Quer dizer, o cara já passa a ser teu partner, né? Teu parceirão, porque o trabalho ele tem um andamento linear. Nós nos fazemos juntos, né? Foi assim com o Frederico Moraes, que foi um crítico muito importante na minha geração, e foi assim com o Mário Pedrosa, que já era de uma outra geração, nós éramos garotos quando o Mário Pedrosa morreu. Então você teve no Brasil críticos de arte. Hoje você tem curadores de arte. Eu fiz em 95 ou 94 uma exposição só de autorretratos na Casa Laura Alvim. Que há anos e anos eu vim fazendo autorretratos. Então eu resolvi fazer essa parede, porque como essa exposição ela comemora 40 anos de pintura, é 20 anos de Rex e 40 anos de pintura. Eu quis dar toda essa amostragem do meu trabalho, quer dizer, aonde ele enfoca, quer dizer, a gente começa com os desenhos dos anos 60, com as telas, e aqui vem para autorretratos. E depois a gente chega... Isso aqui é uma brincadeira que eu fiz com um amigo meu, que é o Rex fazendo xixi. Ali é o xixi. Mas tá com cor de cocô. Tá, mas não, xixi dourado. Tem a América do Sul ali. Parece, né? Intencionalmente. Ah, é? É. Bom, e aqui tem uma parede que também é outro segmento do meu trabalho, que são as naturezas mortas. Tudo aqui é meio cronológico, porque isso aqui é 88, e aqui já é 2000, ali é 90, outro é 2003. Eu tinha um amigo, o Roberto Osório, ele era dono da Automodelo, e o Roberto era uma pessoa maravilhosa. Eu falei assim, Roberto, eu preciso, a minha mulher está querendo trocar o carro. Ele falou assim, você tem um Fusca? Ele me perguntou. Eu falei, tenho. Eu acho que a arte, ela também é um objeto de troca, né? Claro. Sempre foi. Eu, durante anos, bebi em bares e restaurantes do Rio de Janeiro em trocas. E o cara falou assim, mas você está trocando por bebida? Eu falei assim, mas eu não ia pagar? Hein? Qual é a diferença? O cara ia me dar de graça a bebida? O meu trabalho, desde o princípio, ele tem uma formação geométrica. Eu tenho uma formação geométrica no meu trabalho. Eu sempre fui muito rigoroso. Meu trabalho é um trabalho rigoroso na feitura dele. Aí me interessou esses retângulos sobre retângulo, criar essa história aqui. Depois... e ficou... se você não tirar o Rex dali, ele vira um trabalho geométrico, mas eu não sou um artista geométrico. E depois, esse quadro, especialmente, chama-se Rex Pitbull. Como tem pitbull pra caramba, o que tem ali? Tem o ramo da paz, é com a pomba do Picasso, é o Rex Pomba. Sim. Entendeu? Sim. Aí eu estava andando na rua, vi esse tecido japonês aí, uma coisa meio japonesa, eu falei assim, o que eu vou fazer com esse trabalho? Que são esses garimpos de rua. Aí eu pensei em fazer uma bandeira do Japão, porque eu e o Jô Soares sempre brincamos que a gente era japonês. Então a gente um dia queria ir lá na embaixada do Japão pedir um passaporte, nosso passaporte. Passaporte, nós queremos o nosso passaporte, mas como? Um é preto, o outro é gordo. Como é que... Mas nós queremos voltar para a terra nossa, para Japão. Aí eu fiz essa bandeira. E o resultado dela me interessou, porque ela ficou também geométrica, né? Uma bola vermelha. É muito bonito. Isso aí parece que era uma faixa, né? Era uma faixa, o cara se machucou um guerreiro lá se machucou na cabeça. Aí ele botou uma faixa aqui. Aí, como bandeira, ele abriu aquela faixa. Pronto, é isso aí. E deu uma mancha de sangue no meio e ela branca. Bom, muito obrigado, Márcio. Tá bom? Sempre um prazer. São 8 varas com 6 molinetes. Qual delas terá mais sorte na morte do peixe? São 8
Tendo várias conchas mulinetes, qual delas terá mais sorte na morte do peixe? Vão dividindo fim do horizonte, lindo visto aqui de fronte, assim fincadas na areia, marcando a hora escura pela beira, que é de sombra certeira, girada pelo sol. Armadilhando o mar, 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 armadilhando